Sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula de matemática para o terceirão. Nós vamos falar sobre equações polinomiais. O objeto de conhecimento é conhecimentos algébricos e habilidade 22. Nós já estamos estudando sobre polinômios há 3 aulas. Se você não assistiu a aula anterior, é bom que você assista. Está disponível aqui na plataforma do Plural também. A habilidade 22 diz utilizar conhecimentos algébricos e geométricos como recurso na construção de argumentações. Então, algumas aplicações do conceito de equações polinomiais. Vamos ver aqui o teorema fundamental da equação. Seja bem-vindo. Isso, Fernando. Sigam o Fernando, coloque aí o seu nome e a palavra presente na frente do seu nome. Então, o teorema fundamental da álgebra, como que surge um polinômio. Depois, a multiplicidade da raiz, certo? E ainda algumas raízes imaginárias. Então, é uma continuação da aula anterior. E queremos também nessa aula, já vou colocar aqui para vocês também, o estudo sobre relações de Girard, é a próxima aula nossa. Já vamos comentar sobre ela hoje também. Bom? Lembrando que a ideia de polinômios ela está descrita desde os primórdios, tá? Certo? Há mais de 600, 700 anos aí, você tem as primeiras atribuições com os árabes, mas o que a gente mais conhece é da época europeia ali, né? Tá certo? O grande boom de conhecimento que trouxe ali o descobrimento dos livros antigos da Biblioteca de Alexandria e trouxe ali para o lado da Europa. Então, esse conhecimento se expandiu. Então, é isso que nós temos até hoje como conhecimento aqui no Ocidente. Não damos muito valor àquilo que já tinha sido descoberto antigamente. Mas, polinômios é uma matéria muito interessante porque é uma matéria para pré-cálculo, tá certo? Você precisa entender de polinômios para você entender o que é o cálculo. E nós estudamos já algumas coisas sobre polinômios. Exemplo, como encontrar as suas raízes, quando que as raízes são reais, quando que essas raízes são imaginárias. Sempre que você tem um polinômio de 4º grau, você divide ele e torna-se 2 polinômios de 2 graus, ou seja, grau 2 e grau 2. E isso faz com que você tenha mais possibilidade de encontrar a resposta correta, porque em um polinômio de grau 2, você pode encontrar as raízes pelo teorema de... a equação resolutiva da equação de 2º grau, que vocês chamam de Bhaskara, mas não é Bhaskara, né? Fórmula resolutiva da equação de 2º grau. Então, é possível você encontrar ali as raízes. E essas raízes podem ser reais ou não. Se forem imaginárias, é porque o delta, ou o discriminante, ele é negativo. Tá bom? Então, existem todas essas ideias. Nós estudamos alguma coisa sobre isso já nas aulas anteriores. Estudamos sobre o dispositivo prático de Brillouin-Ruffini e continuaremos usando ele, inclusive, nesta aula e na próxima aula também, porque, por se tratar de um dispositivo prático, as divisões pelas raízes ele é bem mais simples, tá certo? Bem mais simplificado. Então, para a gente iniciar aqui a ideia geral, eu quero mostrar para vocês algumas coisas da nossa equação, certo? Então, se tratando de equação, o teorema fundamental diz que toda equação algébrica admite pelo menos uma raiz, tá? Então, toda equação algébrica P de x igual a 0 admite pelo menos uma raiz. E essa raiz é uma raiz complexa. Lembremos aí que a ideia dos complexos é que os complexos englobam todos os números reais, tá? Não é uma divisão dos números reais com os complexos, ou seja, os reais estão dentro dos complexos, assim como você tem os números naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais. Então,
Os reais estão dentro dos números complexos, que é um grupo muito maior. Nessa continuação também, nós temos o teorema fundamental. Então, no teorema fundamental, nós temos que há uma constante, nós temos aqui um polinômio, e nós temos também aqui algumas raízes. Então, observe aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui para você um exemplo, para nós vamos já para os nossos exercícios. Ó, aqui no livro de vocês traz exatamente essa ideia, essa formulazinha aqui de divisibilidade. O que significa isso aqui? Você tem um valor A, que está sendo multiplicado a x menos a raiz 1, x menos a raiz 2, e assim sucessivamente. Então, você está multiplicando aqui. Deixa eu ver aqui se essa telinha aqui, nossa, funciona. Isso, funciona. Aqui, ó. Então, esse aqui você tem um valor de x, e essa daqui é a sua raiz. Tá? Essa é a raiz. Outra raiz, então a raiz 1, raiz 2, e assim sucessivamente, tá? Ok? E assim sucessivamente. Então, o que significa isso? Ó, nós temos um polinômio aqui p de x. Então, colocamos aqui o 2x ao cubo menos 8x ao quadrado menos 2x mais 8. As raízes dele são menos 1, x1 igual a menos 1, x2 igual a 1 e x3 igual a 4. Então, como que fica esse polinômio dessa forma aqui, ó? Como que ele fica dessa forma aqui? É isso que nós estamos aprendendo aqui agora, tá? Então, a gente coloca o p de x na forma fatorada. E a forma fatorada dele é exatamente essa aqui, ó. Esse x1, que é igual a menos 1, você tem que organizar ele, ou seja, igualar ele a zero. Quando você vai igualar ele a zero, então você volta. Esse 1 vai ficar x1 menos, ó, x menos, vai ficar mais agora, então mais 1. Tá? Isso é igual a zero. Então, você utiliza exatamente isso daqui. Lembrando que na fórmula de Breuer-Ruffini, a gente utiliza o valor da raiz em si. Aqui você utiliza o valor do monômio em si, tá bom? Então, para você colocar um polinômio na forma fatorada, você precisa exatamente colocar ele pelas multiplicações dos seus monômios. Ou seja, todo monômio, ou seja, todo polinômio é composto de vários monômios, e esses monômios são exatamente o inverso de x igual a 1 aqui, ou seja, vai ser x mais 1. Bom, você tem que voltar a ele. Continuando aqui a mesma ideia, nós temos alguns polinômios para a gente encontrar a forma fatorada dele, tá? Então, a ideia principal desse contexto aqui, ou seja, desse nosso livro, desse nosso módulo, é exatamente encontrar a forma fatorada dos polinômios. Uma matéria que aparece para vocês algumas vezes, e espero deixar isso claro na mente de vocês hoje. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para a gente. Então, pegando esse exemplo aqui, ó. Colocar o polinômio p de x, x ao cubo, mais 4x ao quadrado, mais x menos 6, na forma fatorada. Sabendo que uma raiz é o número 1. Então, a primeira coisa que a gente já sabe é que a raiz é o número 1. Então, se a raiz é o número 1, vou colocar aqui exemplo 1, né? Exemplo 1. Se a raiz é 1, então vamos colocar o polinômio aqui. Eu tenho x ao cubo mais 4x ao quadrado
mais x menos 6. Eu tenho que uma das raízes é 1, então x1 é igual a 1. Beleza? Tem que uma das raízes é essa. Ele poderia também ter falado para vocês que não era raiz, ele poderia ter falado que ó, é divisível por x menos 1, tá? Que é aquela outra forma que eu falei para vocês aqui, que vocês podem... Se ele falasse que era divisível por x menos 1, então você deveria igualar a zero e fazer isso daqui, para você achar x1, que é a nossa raiz, tá? Então, essa aqui é uma das raízes. Como nós já descobrimos nas aulas anteriores, existe um método chamado Briot-Ruffini, que é possível você fazer essa divisão desse polinômio por aquele método. Então, vamos colocar ele aqui, vamos fazer exatamente essa divisão. Depois nós resolvemos ela aqui. No cantinho aqui, vamos fazer a divisão. Assim. Assim. Você tem o valor da raiz, que você pode colocar ele aqui. O valor dessa raiz está aqui, ó. Tá? E o polinômio a gente vai colocar aqui. Então, o polinômio, ó, o A vale 1. Sinalzinho dele mais. O B vale 4. O C vale 1. E o D vale menos 6. Ok. Beleza? Então, esse é o nosso polinômio para a nossa divisão aqui agora. Descemos o primeiro elemento, que é o número 1. Faremos a multiplicação de 1 por 1, que dá exatamente 1. Então, aqui é vezes. E somamos com o próximo número. 1 vezes 1 é 1. 1 mais 4 é 5. O resultado fica aqui embaixo. Pegamos o 5 e multiplicamos novamente por 1. Vai ficar 5 vezes 1 é 5. E agora somamos com o próximo número. Então, 5 mais 1, 6. Colocamos o 6 aqui embaixo. Ok? Fazemos a mesma coisa com o próximo número. 6 vezes 1 é 6. Agora somamos com o próximo número. 6 menos 6, 0. Então, aqui temos que considerar duas coisas agora. Essa parte que está depois aqui, o último número aqui, a gente chama ele de resto. Então, esse aqui é o nosso resto. Eu vou escrever aqui que esse é o resto. E esse daqui é o nosso polinômio. Então, nosso polinômio ficou o primeiro x ao quadrado, ou seja, 1x ao quadrado, precisa aparecer 1, então estou colocando só para aparecer aqui, mais 5x mais 6. Esse é o nosso outro polinômio. Bom, então agora eu tenho um polinômio de grau 2. E como é grau 2, você consegue achar as raízes dele de forma fácil, pelo delta, né? E vamos fazer aqui, então, vou trocar só de pincel aqui. Delta igual. Quadrado b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, vai dar 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, 25 menos 24. 25 menos 24. Então, nosso delta é igual a 1. Eu tenho x' e x duas linhas. Menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos o valor do nosso 1. Então, mais ou menos a raiz de 1, que é 1. Tudo isso sobre 2 que multiplica 1. Então, tem o nosso x', que é a soma dele. 5 mais 1 é 4, menos 5 mais 1 é 4, sobre 2 dá menos 2. E o x duas linhas, que é menos 5 com menos 1 dá menos 6. Menos 6 sobre 2 dá menos 3. Então, tem as outras duas raízes aqui, ó. Ok? Então, tem as outras duas raízes.
Você já tinha a raiz 1, que era x, x1 é igual a 1, então eu vou ter agora, ó, o x1 é 1, o x2 menos 2, e o nosso x3 é menos 3, ok? Então pronto, já achei todas as nossas raízes. Agora nós vamos colocar na forma fatorada esse polinômio p de x aqui, tá? Então colocando p de x na forma fatorada, p de x é igual a x menos 1. Como assim, professor? Olha aqui, ó. P de x é igual a n que multiplica x menos a raiz 1, x menos a raiz 2, ok? X menos a raiz 3, e assim sucessivamente, tá? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo. X menos a primeira raiz, multiplicado por x mais, ó, como aqui é menos, então menos com menos vai dar mais 2. Multiplicado por x mais, de novo, ó, menos com menos dá mais 3. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido como que faz a forma fatorada de um polinômio, bom, como esse. Bem simples, não tem muita coisa diferente do que nós já vimos estudando, somente agora a forma fatorada mesmo, é uma continuação daquilo que nós já estávamos sabendo, tá certo? Eu vou dar só mais um exemplo para vocês, deixa eu escolher aqui um exemplo bem legal. Vamos ver aqui. Esse aqui é bem legal. Então, os outros processos são iguais. Ele vai te dar o valor da raiz, você vai dividir pelo método de Brio-Ruffini, que é esse método que nós utilizamos aqui no cantinho, onde deu o resto aqui, tá? Todos os métodos são iguais. Tem um aqui bem legal, tá? Você vai fazer por esse método aqui. Esse método aqui chama Briotti-Ruffini. Brio-Ruffini. Tá? Deixa aqui. Não deu para escrever. Vou trazer aqui um exemplo para você. E a hora que você se depara com um exemplo igual esse, fala, e agora? Para onde que eu vou? Para onde que eu tô? Né? E vai ser bem simples, bem simples. Só você prestar atenção como que vai ser resolvido. Então, vou colocar como exemplo 2 aqui, esse exemplo aqui. Então, a primeira coisa que o professor coloca aqui para você é o seguinte, ó, determinar o polinômio de grau 3. Então, ele já disse aqui para você que queria grau 3. E as raízes são 1, 3i e menos 3i. Então, lembre aqui, ó, que esse i aqui é aquele número complexo, tá certo? Número complexo. E lembre-se sempre que quando você multiplica i vezes i, dá i ao quadrado, e você troca o i ao quadrado por menos 1, tá? Não esquece disso, não. E ele diz ainda aqui mais pra gente, ó, sabendo que o coeficiente x ao cubo é igual a 2. Então, ele diz pra gente que nesse lugar desse AN aqui, ó, você tem que colocar um número 2. Como assim, professor? Ele colocou que o coeficiente do x ao cubo é 2. Então, ele vai dar o valor do coeficiente para você. Quando é o valor do coeficiente, você tem que colocar no lugar daquele AN ali. Tá? Não pode esquecer disso, não. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Vamos lá. Primeira coisa que ele coloca aqui então, para a gente é que o coeficiente é de grau 3, ou seja, o polinômio é de grau 3. Tá? Nós devemos escrever esse polinômio de grau 3. Para a gente escrever esse polinômio de grau 3, nós utilizamos as raízes. Então, vamos às raízes. X1
é igual a menos 1. x2 é igual a 3i. E x3, ou menos x3, é menos 3i. Pronto. Então, ele diz que tudo é grau 3, ou seja, tudo é x ao cubo. E ele diz ainda que o coeficiente do primeiro é 2. Então, vamos reescrever aqui um polinômio. Então, o polinômio de p de x é assim, ó. P de x é igual a que multiplica x menos a primeira raiz, que é o R1. Depois, multiplica x menos a segunda raiz, que a gente chama de R2, tá? Ou de x2. Vou colocar x1 aqui e x2, né? Fica até melhor, mais consonante que nós estamos falando ali em cima. Então, né? Porque era raiz, mas é só colocar aqui, ó. x1, x2, pelo menos a gente escreve da forma que está aqui. Que multiplica x menos a raiz, que é x3. Então, vai ser dessa forma aqui que nós vamos escrever o nosso polinômio de grau 3, tá? Lembrando que aqui é grau 3. Se não tivesse aqui, eu poderia continuar até chegar a xn, a x menos xn. Ok? Feito isso, nós vamos começar aqui, ó. P de x igual. Primeiro de todos é o nosso AN. Que é o nosso AN? O professor já falou aqui para você, ó. O coeficiente do x ao cubo é 2. Então, vou colocar aqui 2. Se não aparece, ele é 1, então não precisa colocar, tá? Igual de cima aqui nós não colocamos, ó, porque o coeficiente aqui é 1, ó. Não faz diferença. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu mostrar para você que aí fica mais simples. Aqui, ó. Tá vendo que aqui na frente do x ao cubo, ó, não tem nada? Ó, não tem um número maior que 1, ou seja, aqui é 1, ó. Certo? Então, esse 1 aqui é o que vai aqui na frente, aqui, ó. Esse 1 aqui é exatamente o nosso AN, tá bom? Tá? Não esquece disso, não. É algo bem... É só um detalhezinho aqui, mas os detalhes são importantes. Então, vamos tirar o nosso P de x aqui. Eu tenho exatamente o número 2, que multiplica x menos o x1. Como o x1 já é negativo, ou seja, é menos 1, então vai ficar mais 1 aqui. Tá? Multiplicado por x menos o x2. x2 é positivo, então fica menos mesmo. Menos 3i. Vezes x menos o x3. x3 é 3i, então menos com menos vai dar mais. Então, mais 3i. Ok? Então, esse aqui é o nosso polinômio. Vamos encontrar que polinômio que é esse agora. Tá? Vamos fazer as devidas multiplicações. Nós podemos multiplicar aqui primeiro, ó. X vezes x, ó. X vezes x. Vai ficar o 2 que multiplica. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3i menos 3i. X. 1 vezes x mais x. 1 vezes menos 3i menos 3i. Ok? Tudo isso vai ficar multiplicado também por esse x mais 3i. Vamos fazer essa multiplicação de novo. Então, repito 2 aqui na frente. 2 que multiplica. X ao quadrado. Deixa eu trocar ó, x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. X ao quadrado vezes 3i vai dar mais 3
x ao quadrado i. Vamos lá, o próximo. 3i x vezes x vai dar menos 3x ao quadrado i. 3x ao quadrado i vezes 3i vai dar menos 9x i ao quadrado. Ok? Vamos multiplicar aqui agora. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, mais 3xi. 3i vezes x, menos 3xi. 3i vezes 3i dá 9i ao quadrado. Então, menos 9i ao quadrado. Pronto. Agora é só a gente juntar, tá? Essa parte é bem mais simples, bem mais fácil. Só multiplicamos, agora vamos juntar eles. Os que são de mesmo expoente. Então, x ao cubo, não tem ninguém com x ao cubo aqui, então fica x ao cubo aqui. 3x ao quadrado i com 3x ao quadrado i negativo, então a gente já cancela os dois aqui, ó. Cancela esse com esse. Certo? 9x i ao quadrado, ó, 9x i ao quadrado, esse i ao quadrado aqui é menos 1, ó, é menos 1, tá? Então, 9 vezes menos 1 fica mais 9. Então, vou só trocar o sinal dele aqui e esse i já cai fora. Ou seja, vai ficar mais 9x, tá? Esse i ao quadrado é menos 1, então fica mais 9x. Continuando aqui ainda. Nós temos aqui o x ao quadrado. Não tem ninguém com x ao quadrado, então coloca aqui, ó, mais x ao quadrado. E nós temos aqui 3xi com menos 3xi. Então, aqui já dá para cancelar também, ó. Positivo, outro negativo. E aqui eu tenho 9 que multiplica i ao quadrado. I ao quadrado também é menos 1, ó, sempre é menos 1. Então, vai dar menos 9 vezes menos 1, vai dar mais 9. Então, vem mais 9 para cá. Pronto. Organizando e já multiplicando, eu tenho 2 vezes x ao cubo, 2x ao cubo. O próximo é x ao quadrado, então 2 vezes x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. 2 que multiplica 9, então mais 18x. E 2 que multiplica 9, mais 18 aqui também. Tá? Então, nosso polinômio p de x completo é exatamente esse daqui. Tá, beleza? Então, observe aqui que nós saímos dessa pergunta aqui em cima. Tá? Dessa pergunta aqui, ó, sabíamos que o grau era 3, sabíamos as suas 3 raízes e sabíamos o seu coeficiente. Então, a partir disso, nós montamos novamente o nosso polinômio, tá? Fizemos o caminho inverso. Todos esses conteúdos, ou seja, todos aqui que eu mostrei para vocês, está aqui na sua apostila, de forma resumida, claro, de forma sintetizada aqui, porque a intenção da nossa apostila é apenas uma revisão. Vou mostrar aqui para vocês nosso teorema. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Então, em resumo, temos aí o nosso polinômio p de x, onde A que multiplica x menos r, x menos r2 e assim sucessivamente, seja nossas raízes. A multiplicidade das raízes, ou seja, a raiz tripla, a raiz simples, raiz dupla. O que significa isso, professor?
Significa o seguinte, ó, x mais 1 ao cubo, tá vendo? Ou seja, o 1 é raiz tripla em relação a esse polinômio aqui, tá? Esse daqui é raiz simples, tá bom? O 2 é raiz simples, ó, tá vendo? Tem só o número 1 aqui em cima. Esse aqui é raiz dupla, tá? O que significa isso, professor? Significa que você tem um mais e um menos 5. Aqui você tem um mais, um menos 1 e um mais 1, certo? Raízes imaginárias conjugadas é aquilo que o professor já mostrou para vocês, tá bom? Anteriormente aqui. Nós falamos sobre, pode aparecer uma raiz, e as raízes são sempre, ó, o conjugado de um é o inverso do valor do nosso número imaginário. Então, ó, observe aqui que nosso exemplo ficou, uma raiz era 3i e outra raiz era menos 3i. Bom, ok? Vou convidar vocês então para a gente resolver nossas questões aqui dessa nossa aula, exercícios em classe, desenvolvendo as habilidades. Deixa eu pegar aqui para você, limpar nossa tela aqui. Qualquer dúvida pode abrir seu microfone aí e perguntar. Bom, é importante a interação. Quando vocês ficam muito quietinhos, ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, né? Então é importante que você pergunte e participe da aula também. Então, questão de número 1, diz assim, ó, polinômio p de x do terceiro grau tem gráfico e dado a seguir. Os pontos de intersecção das abscissas são menos 1 e 0, 1 e 0 e 3 e 0. O ponto de intersecção no eixo das ordenadas é 0 e 2. Portanto, quanto que é o valor de P de 5? Aí ficou fácil para a gente, né? Bem simples para a gente, porque aqui é o seguinte, ó, ele já deu os valores das raízes para a gente, tá? Então, aqui nós temos a primeira raiz, que é essa. Aqui nós temos uma segunda raiz. E aqui nós temos uma terceira raiz. E ele ainda falou que quando o x for igual a 0, o y será igual a 2. Ó. Você está vendo? Quando o x for 0, o nosso y será 2. Então, aqui é 2. Ó. Aqui em cima é 2. Então, aqui é 2. Aqui é menos 1. Aqui é 1. E aqui é 3. Ok? Então, temos todas as nossas raízes. Vamos colocá-las aqui. X1 menos 1. X2, 1. X3 igual a 3. Prontinho. Tem mais outra informação aí pra gente, certo? Que quando a gente substituiu o 0, a gente encontrou o valor 2. Então vamos montar nosso polinômio e encontrar o valor de A. Sabendo que o polinômio é de grau 3, ou seja, do terceiro grau, ele já disse aqui pra gente, ó, é do terceiro grau. Quando é do terceiro grau, por isso que tem 3 intersecções no eixo das abscissas, tá bom? Então, nosso polinômio é de grau 3. Então, vamos escrevê-lo aqui. P de x igual ao AN multiplicado por x menos o x1, que é menos 1, certo? Aqui, ó, é multiplicado por x menos o x2, que é 1, multiplicado por x menos o x3, que é 3. Ok? E aí,
Até aqui a gente, tudo bem, a gente já sabe como que faz para chegar até aqui. Agora ele diz o seguinte, ó, se você substituir zero, o resultado é 2. Ó, ou seja, a intersecção deu lá em cima no 2. Então vamos fazer zero aqui. Então vamos fazer P de zero. P de zero é igual a N, tá? Ou seja, nosso P de zero é igual a 2. Ele disse isso, é igual a 2. Ou seja, eu vou colocar a N dois é igual a N x mais um. No lugar do x, a gente vai colocar o zero, tá? Porque eu vou fazer aqui P de zero. Ok? Então vamos lá. 0 mais 1. 0 mais 1. Multiplicado. 0 menos 1. Multiplicado por 0 menos 3. Ok? Então esse aqui vai ser o nosso valor do nosso AN. 0 menos 1. 0 mais 1 é 1. 0 menos 1 é menos 1. E 0 menos 3 é menos 3. Então, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, mais 3 vezes 1 dá 3. Então, aqui nós ficamos com 3AN igual a 2. Ou seja, então, o nosso AN vale 2 terços. Ok? Então, já achamos o nosso valor do nosso AN. E como nós encontramos o valor do AN, agora fica bem simples e a gente encontrar quem é P de 5. Vamos colocar exatamente a mesma coisa aqui e vamos substituir quem é P de 5 agora. Bom, vamos continuar aqui. Fazendo P de 5, que foi o que ele pediu aqui, ó, qual é o valor de P de 5? Então, eu tenho o seguinte, ó, o AN que vale 2 terços, então vai ficar 2 terços no lugar do AN. No lugar do primeiro X vai ficar 5. Então, vai ficar aqui, ó, 5 mais 1, que multiplica 5 menos 1, que multiplica 5 menos 3. Ok? E agora a gente realmente encerrou esse nossos cálculos, porque 5 mais 1 é 6, 5 menos 1 é 4, e 5 menos 3 é 2, certo? Então vamos lá. Ó. P de 5 é igual, multiplica por 2, divide para 3, 6 vezes 4 vezes 2. Então aqui já dá para a gente simplificar aqui, ó, bem fácil, ó. Que vai ficar só 2 aqui em cima. Então fica 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então o resultado aqui, 32. Ok? Alguma dúvida na nossa primeira questão? Conseguiram entender? Olá? Não estou ouvindo vocês. Nenhuma dúvida. Obrigado, alguém falou. Obrigado. Aplicação da mesma ideia na nossa segunda questão. O professor vai pagar aqui então, colocar a nossa segunda questão.
Vamos lá. Questão 2. Nessa questão 2, aqui ele pede para a gente encontrar o coeficiente A, B e C. Ele fala ali, o gráfico representa a função polinomial de p de x com ax ao cubo mais b de x mais c, sendo a, b e c os coeficientes reais, definida nos números reais, é claro, né? Ele diz aqui, ó, quais são os valores de a, b e c. Já dá para a gente identificar algumas coisas aqui na nossa figura. Exemplo aqui, ó, tá vendo esse 2 aqui, ó? Deixa eu circular aqui para você. Esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui só acontece quando a gente tem exatamente o número 0 no x. Então, vamos colocar algumas coisas que a gente já sabe aqui, ó. P de 0, ou seja, quando eu substituir 0 no x, eu vou ter o valor 2. Idêntico ao de cima, quando nós estávamos falando lá. Outra coisa que acontece também aqui é quando eu tenho menos 2, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde ele intercepta o gráfico. Ó. Eu sei que aqui o y é 0. Então, eu sei que, nesse caso aqui, P de menos 2, P de menos 2 também é 0. E a outra raiz que está aqui, ó. Tem uma raiz aqui, ó. Onde P de 1 também é 0. Tá? Então, eu tenho aqui esses dois valores que já apareceram aqui para a gente. E aí ele pede para a gente encontrar quem é A, quem é B e quem é o valor C. Vamos, então, colocar aqui algumas ideias de quem é o nosso valor A, quem é esse nosso valor B e quem é esse valor nosso C. Vamos começar aqui pelo P de menos 2 aqui, ó. Vou colocar nossa equaçãozinha. Nossa equação é assim, ó. A de x ao cubo mais b de x mais c. Vamos colocar para isso daqui o nosso P de 2. Então, substituindo agora o P de 2. P de menos 2. Ó, P de menos 2 deu 0. Então, P de menos 2 é 0, que é igual o valor de A, que multiplica menos 2 ao cubo, o valor de B, que multiplica menos 2, mais o valor de C. Então, nesse caso aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui o valor de menos 8, ó, vamos colocar lá. Menos 8A, menos 2B, mais C é igual a 0. Tá? Então, deixa aqui. Por enquanto, não achamos nada ainda, mas deixa aqui que vai servir para a gente daqui a pouquinho. Nós temos ainda que P de 0 é igual a 2. Então, P de 0 é igual a 2. Significa que se eu zerar todos os valores, ou seja, vamos fazer aqui P de 0. P de 0 igual a 2, que é igual. Então, eu tenho A que multiplica 0, mais B que multiplica 0, mais C. Então, os dois do meio que vai dar 0 e vai ficar apenas C, ou seja, eu tenho então que C é igual a 2. Então, já comecei a encontrar alguma coisa aqui interessante já para a gente. Agora, vamos fazer o P de 1. P de 1 é igual a 0. Então, P de 1 é igual a 0.
E nós vamos colocar 1 ali em cada um daqueles valores ali. Então, eu tenho A, que multiplica 1 ao cubo, mais B, que multiplica 1, mais C. Ou seja, 1 ao cubo é 1, B e C. Então, ficou A mais B mais C é igual a 1. Ok? A mais B mais C, opa, desculpa, é igual a 0. É igual a 0. Tá? Só organizamos aqui. Então, já achamos esses valores e agora vai ficar bem mais simples para a gente encontrar quem é esse A, quem é esse B e quem é esse C. Então, como eu já tenho que o C vale exatamente 2, o nosso A vale 1, tá certo? E tudo aqui tem que dar 0. Então, se o A vale 1, o C vale 2 e tudo tem que dar 0, então o nosso B só pode assumir o valor de menos 3. Como assim, professor? Nosso B só pode assumir o valor de menos 3. Por quê? Porque tudo aqui tem que dar 0. A gente já tinha encontrado que esse é esse termo, que o termo A que está sendo multiplicado é exatamente 1, e que o nosso B vai ter que ser exatamente menos 3. Então, assim, ou seja, feito isso daqui, nós vamos colocar o nosso polinômio aqui do lado. Ó. Vamos colocar ele aqui em cima, né? Ó, vai ficar x ao cubo menos 3x mais 2 igual a 0. Tá? Essa questão precisava de um pouco mais de explicação, mas vamos aqui a uma ideia que é a nossa continuação aqui. Letra B. A B diz assim, ó, quais são as raízes P de x com as suas respectivas multiplicidades? Ok? Então, para a gente encontrar isso, nós temos, então, x ao cubo. Vamos pegar aqui, professor, dividir aqui. X ao cubo menos 3x mais 2. Ok? E nós temos as raízes. Quem são, sabendo que as raízes são menos 2, estava aqui, ó, já no gráfico, ó, e 1, certo? Então, esse aqui é o nosso P de x. As raízes são x1 menos 2, x2, que é 1. Então, vamos dividir esses valores pelo método de Brillouin. Vamos dividir pela raiz de 1, que é a menorzinha de todas ali, a gente encontra já alguns termos aqui embaixo. Fica bem mais simples. Então, eu tenho aqui x ao cubo, não tenho x ao quadrado, então mais 0 x ao quadrado. Tenho x, então menos 3x. E tem o termo independente, que é 2. Então, aqui está na sequência. Vamos colocar ele aqui, então.
Vou dividir pela raiz de 1, então vou fazer aquele tracinho aqui que a gente sempre faz. Tracinho aqui, outro aqui. Vou colocar o número 1 aqui. E vou escrever a nossa raiz. Então, vamos lá, nosso polinômio. Então, aqui tem 1, aqui tem 0, menos 3 e 2. Primeira coisa a ser feita, desce o número 1. Então, fica 1. 1 que multiplica 1 é 1. 1 mais 0, 1. 1 que multiplica 1 é 1. 1 mais menos 3. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 que multiplica 1 é 1. Ou menos 2 que multiplica 1 é menos 2. Menos 2 com mais 2 é 0. Esse último número aqui nosso, nós colocamos ele como o resto. O resto da nossa divisão. Se o resto da divisão deu 0, é porque o valor que nós colocamos para dividir realmente é a raiz do nosso polinômio. Se ele é a raiz do nosso polinômio, então nós podemos escrever aqui o nosso segundo polinômio que nós descobrimos. Vamos reescrevê-lo. X ao quadrado mais x menos 2, isso igual a 0. Agora nós vamos encontrar as raízes para esse nosso polinômio. Você pode fazer da forma mais simples, tá? Ou também fazer pela forma de Bhaskara, tanto faz. Forma resolutiva da equação do segundo grau. Então, aqui vai dar 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 8 com mais 1 dá 9. Então, o delta aqui deu 9. Então, você tem o x menos o b, que é menos 1. Mais ou menos a raiz do delta, que é 9, que vai dar 3. Então, mais ou menos 3. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, você tem x' e x duas linhas. Menos 1 com mais 3 é 2. 2 sobre 2, x1 é 1. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Então, x2 aqui, menos 2. Então, nós temos o seguinte. Já tínhamos lá no nosso polinômio as seguintes raízes. 1 menos... acabamos de encontrar o outro 1. Ou seja, nós dividimos aqui pela raiz de 1 e nós encontramos outro 1 e outro 2. Então, vamos lá. Nós temos x1, que é 1, x2, que é menos 2, e ainda dividimos por esse outro x2 aqui, que eu vou chamar ele de x3 agora, vou chamar ele de x3, e outro, vou chamar ele de x3, x3 que é 1. Então, aqui nós temos todas as raízes do nosso polinômio x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, portanto, a raiz x1 igual a 1, ela é dupla, porque ela aparece nos dois. Ela é dupla. E o nosso x2, ele é simples, ou seja, ele é menos 2 mesmo. E o nosso x2, que é menos 2, é uma raiz simples, tá? Então, a pergunta, quais são as multiplicidades das raízes? Esta aqui será a sua resposta. Vamos para a nossa questão 3. Professor, sobe um pouquinho só para ver um negócio na A. Opa, desculpa. Claro. Aqui ficou bom? Isso, só copiar rapidão aqui.
De boa. Tranquilo. Pronto. Beleza. Questão de número 3. Fulvestre e SP. Polinômio P de x, x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 7x, menos 5, possui uma raiz complexa, que ele chamou de E, cuja parte imaginária é positiva, e a parte real é E ao cubo. É igual a quanto? Então, vamos encontrar quem é essa raiz complexa aqui. Lembrando que o polinômio ele é ao cubo, ou seja, se o polinômio está ao cubo, eu vamos ter que dividir por alguma coisa para encontrar uma raiz quadrada. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer alguns testes. Então vamos começar com um número, podemos começar com qualquer número, mas vamos começar aqui com o número 1. Vamos fazer P de 1 aqui. Fazendo P de 1 eu tenho 1 ao cubo, menos 3 que multiplica 1 ao quadrado, mais 7 que multiplica 1, menos 5. Então nosso P de 1 vai ficar 1, menos 3, mais 7, menos 5. Então 7 com 1 dá 8, menos 5 com menos 3 dá menos 8. Então 8 com menos 8, resultado 0. Então já sabemos que o 1 é uma das raízes desse polinômio. Então nós podemos colocar aqui o 1 como uma das raízes. Se 1 é uma das raízes, então vamos aplicar o método de Brillouin-Ruffini para a gente descobrir as outras raízes. Então sabemos que x1 é 1. Ou seja, essa daqui é a raiz. E a pergunta por que é raiz? Porque zerou o polinômio. Tudo que zera o nosso polinômio, ou seja, deu zero aqui, é uma raiz. Então, x1 é igual a 1. Pelo método de Brillouin-Ruffini, nós temos o seguinte. X ao cubo, que é 1, menos 3, mais 7, menos 5. Dividido isso por 1. A primeira coisa a ser feita é descer esse número 1 aqui. 1. 1 que multiplica 1 é 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 2 que multiplica 1 vai ficar menos 2. Menos 2 com 7 dá 5. 5 que multiplica 1 é 5. 5 menos esse 5 dá 0. Então, beleza. Se deu 0 aqui é porque é a raiz. Tá? Esse é o nosso resto. Vamos escrever o polinômio que ficou, então. X ao quadrado menos 2x mais 5. Então, fazendo aqui a fórmula do delta, rapidinho aqui. Discriminante, delta é o b ao quadrado, menos 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Vamos lá. 4. 4 menos 20 vai dar menos 16. O nosso delta foi exatamente menos 16. X é igual a menos o menos 2, então vai dar mais 2. Mais ou menos a raiz desse delta aqui.
mais ou menos a raiz de menos 16. Tudo isso sobre 2, que multiplica 1, que é 2. Então, aqui nós vamos ter nosso x' e nosso x duas linhas aqui. Ou seja, mais duas raízes aqui. Como eu já tinha achado o x1, o x2 e o x3 aqui. x2 vai ficar 2 com mais raiz de menos 16. Raiz de menos 16 só pode ser dois valores. Ou é 4i, ou é menos 4i. Ok? Lembra dos números complexos. 4i positivo ou menos 4i. Tá? 4 vezes 4 é 16. I vezes I dá menos I, menos com menos dá mais. Então vai dar mais 16. Tá? É o dispositivo que a gente encontra aqui para responder. Então 4i sobre 2 é 2i. Então ficou 1 mais 2i. 2 sobre 2 também é 1, né? Então vai ser 1 mais 2i. Ou 1 menos 2i. Tá? Então aqui deu 4. Ficou assim, ó. 2 mais 4i sobre 2. Como esse 2 aqui ele é comum tanto para o 2 quanto para o outro 4 aqui, ó, ele é assim comum, então ficou 1 mais 2i. E a outra fica 1 menos 2i. Então, o nosso resultado aqui, deixa o professor apagar aqui, nosso resultado aqui foi o seguinte. Primeira raiz é o x1, esse aqui. O nosso x2 é 1 mais 2i. E o nosso x3 é 1 menos 2i. Ok? Agora, ele pede o seguinte, ó. O valor dessa nossa raiz, parte real, parte imaginária é positiva. Então, qual raiz que a parte imaginária é positiva? A parte imaginária positiva é essa raiz aqui, ó, o nosso x2. Então, 1 mais 2i elevado ao cubo. Uma parte imaginária positiva. Então, essa é a nossa raiz aqui, ó. Essa primeira raiz aqui, essa aqui primeiro. Tá? Elevado ao cubo, então é só a gente fazer ela ao cubo, né? Vamos multiplicar ela aqui. Deixa o professor erguer só mais um espacinho aqui. Nós termos mais espaço ali embaixo. Isso. Então, tem 1 mais 2i vezes 1 mais 2i vezes 1 mais 2i. Pronto. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2i mais 2i. 2i vezes 1 mais 2i. 2i vezes 2i dá mais 4i ao quadrado. E multiplica 1 mais 2i. Pronto. 1 vezes 1 é 1 de novo. 1 vezes 2i mais 2i. 2i vezes 1 mais 2i. 2i vezes 2i mais 4i ao quadrado. 2i vezes 1 mais 2i. 2i vezes 2i mais 4i ao quadrado. Agora aqui eu já vou trocar o sinal, ó. Aqui vale menos 1. Vai ficar menos 4 aqui, tá? Aqui menos 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 2i, menos 8i. Pronto. Então, desce o 1. Ó, desce o número 1. 2i. Ó, 2
4, 6. Dois, 4, 6. Então, todos esses valores aqui vai dar 6 e. Deixa eu só usar a caneta da mesma cor aqui. Mais 6 e. 4i ao quadrado vai dar menos 4. E aqui vai dar menos 4. Então, vai dar menos 8. Menos 4, que já está aqui, ó. E menos 8i, que sobrou aqui. Vamos lá, então. 8 com 4 é 12. 12 com 1 é 11. Então, deu menos 11. E esse 6 com 8i dá menos 2i. Ok? Então, esse aqui é o nosso resultado de e ao cubo. Aí ele pergunta aqui, qual é a parte real? Qual é a parte real do e ao cubo? A parte real é essa primeira aqui, ó, é menos 11. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa resposta. Um pouquinho grande, mas é porque a gente fez um passo a passo mesmo. Tá bom?